Estamos começando com muito orgulho a edição 108 do podcast Fórmula Full. Eu sou Daniel Jimenez e quem não insiste não chega a lugar nenhum. E eu sou Gustavo Full, virando a página. Eu sou Jarbas Camargo e depois de ler no Twitter uma pergunta de que se a Penske ainda usa motor Ilmor, internet para maior de 18 já. Internet para maior de 18 seria uma boa, né? Mas podia colocar também idade mental, viu? Que tem maior de 18 fisicamente, que mentalmente a gente sabe que é muito abaixo, né? Nessa internet. É cada coisa que eu leio que, olha, dá até medo, viu, cara? A dor no Bom, rim até. nossa senhora, pelo amor de Deus. Mas é isso aí, gente. O Fórmula Full, depois de uma pausa de 2 semanas para uma reestruturação, né, depois de mudanças sensíveis que ocorreram, né, a gente está de volta para trazer um programa melhor para você, desta vez com uma temática toda nova, que será de ser um programa temático. Nós já tínhamos experimentado isso, né, com o primeiro especial History, que foi sobre Colin Chapman, e agora a gente já tinha engatilhado fazer um especial da Arrows. E eu tô vendo, né, eu aqui, o Gustavo, já conversamos isso desde a época que fizemos o Colin Chapman, o Jarbão, que essa é a tendência, né, de podcasts. Porque, veja bem, né, por atribuições de trabalho, tudo, né, nós às vezes não temos o tempo necessário para assistirmos todas as corridas. Somos pessoas que trabalhamos, que temos família, que temos enteados, filhos, sobrinhos, né, cada um de nós aqui, eu, Jarbão e o Gustavo, que não podemos sentar na frente de uma televisão 4 horas da manhã num sábado, no domingo e até meia-noite e varar madrugadas adentro, né? E temos coisas mais importantes, às vezes, do que propriamente assistir uma corrida, né? Não só uma, né? Uma, duas a gente assiste, mas absurdamente, e trazer para vocês o que aconteceu, o que vocês já viram que aconteceu em cada uma, né? Com 3, 4 dias de atraso, ficava um pouco inviável no nosso caso. Então nós pensamos em fazer um temático, porque abordamos assuntos do nosso ponto de vista mais interessantes e que remete a algo que é pouco debatido, né? Então a gente vai estar fazendo isso daí a partir de agora. Nós vamos estabelecer uma meta para o programa sair sempre nas quintas-feiras e cada vez com um assunto novo, de diversas categorias, e buscando esse formato aí que eu vejo que é o formato que está alavancando os podcasts no mundo e no Brasil. E tem os podcasts que são jornalísticos, como o Bandeirada, né, e outros demais aqui de respeito nosso, como o F1 Brasil, que eles estão em cima do evento, né, eles ocorrem no próprio domingo. Estes sim ganham o nosso respeito e a forma de conduzirem. Porém, o nosso, né, com as nossas limitações, a gente conseguia gravar apenas na terça, e às vezes por turno de trabalho ia ao ar na quinta-feira, depois que todos os outros já tinham dito. E o nosso objetivo não é encher uma linguiça, fazer um programa longo de 3 horas, 3 horas e meia, em que vai se debater a rebimboca da parafuseta por 59 ângulos. Nós somos um podcast que tem uma linguagem mais direta, né, que chega mais no ponto que você quer ouvir. E eu acho que nesse formato, então, vai ser um ponto muito mais bacana, muito mais proveitoso para todos. E nós conseguiremos, com certeza, com a bênção de Deus que está olhando pela gente aqui, fazer uma coisa bacana e entregar para vocês. Esse podcast aqui não tem objetivo de estipular cobrança digamos assim, de programas de Patreon, né? E outras formas aí na internet de arrecadar dinheiro, né? Porque acho que para você pedir, você tem que ter uma qualidade gigantesca, né? E hoje em dia, entre podcasts de automobilismo, essa qualidade não existe, tá? Em nenhum deles, e no nosso também não. A gente tem que ser humilde, tem que reconhecer nossas limitações. Então eu não vejo sentido em cobrar de você para você ouvir. Se eu quero gravar, eu tenho que fazer de coração mesmo, a gente sempre fez e tá aí para você. A gente pode ganhar futuramente em outras ações, em outras coisas que lhe sirvam, né? Que seja bacana para você, que seja algo diferenciado. Quem sabe lá na frente apostar em, sei lá, lançar linhas de camisetas, importar alguma coisa para o Brasil. A gente tem, né, nossas ambições. Não sabemos de que forma chegaremos nelas ou se chegaremos, mas vamos objetivar isso, né? Ganhando quando seja algo bom para você. Né? Não necessariamente algo que você põe lá e, pô, tá pagando, tem que ouvir até o Sermão da Montanha, né, secar totalmente ali o Mar Morto, digamos. Então vamos fazer uma coisa bem bacana, né? E sempre objetivo, sempre direto. Se o programa durar 1 hora, é porque foi assunto para 1 hora. Se durar 1 hora e meia, é assunto para 1 hora e meia.
se durar 3 horas, como já aconteceu, né, principalmente quando trouxemos o Edgar Melo Filho aqui, olha o assunto que nós colocamos. Edgar de Melo Filho, de longa carreira automobilística, campeão divisão 3, que seria a precursora da Stock Car Brasil hoje. É um cara que já venceu várias corridas de resistência no Brasil, de endurance, jornalista dos mais famosos do meio automobilístico, dos melhores, para mim o melhor, e que esteve aqui dando 3 horas e 20 de entrevista para a gente, vai retornar. Então, no caso de uma entrevista assim, que a gente vai continuar investindo nas nossas entrevistinhas pontuais, não é uma loucura sair uma por semana, que a gente não precisa disso. A gente quer fazer algo de qualidade, algo bem feitinho, que a gente pode sentar aqui com a pessoa e, sabe, deslinchar a conversa, né? Tipo nos modos que a gente já fez, e também, por exemplo, nossos amigos do Bandeirada, que trouxeram o Gil de Ferran para um papo tão bacana. Né? Então é isso que a gente quer fazer, né? Deixar o convidado à vontade, não que o cara está obrigado a ceder uma entrevista. Então essa é a nossa proposta e é assim que a gente vai estar fazendo. Né? O Fórmula Full se baseia nisso. Então um programa vai ter 3 horas e 20, se for interessante. Ele não vai ter, de repente, 3 horas, obrigatoriamente, 2 horas, 1 hora. Enquanto tiver assunto interessante, vai ser colocado no ar. E eu espero que você, né, venha a participar com a gente, mandando e-mail, mostrando nossas caneladas, onde erramos, para a gente estar colocando também alguma coisa que a gente deixou passar desses programas temáticos, que você possa interagir, né, WhatsApp, por texto, por e-mail. A gente já vai dar todos os contatos aqui daqui a pouco. Então é isso que a gente quer com o programa. Tá? Mas a vida é um ciclo. Na vida, você precisa tentar. Se você tentar, você pode cair. Se você cair, você deve se levantar e recomeçar. E isso não para nunca. Tentar, cair, levantar, recomeçar. Nunca desistir do seu sonho. E nosso sonho é fazer algo de qualidade, democrático e bom para você que nos ouve aí, né? Não somos os melhores para todo mundo e todo mundo também não são os melhores para nós em todos os sentidos. Então, todos temos que nos respeitar, né? Todos temos que saber também que nós erramos. E quando nós erramos, devemos ter, né, a humildade de saber se desculpar e de saber que às vezes é o momento de pegar o boné e ir embora, né? E ir embora não de forma suja, grotesca, ridícula. Ir embora com honra. Ir embora com a certeza de um trabalho bem feito. Só que quando falta essa certeza, sobra o quê? A arrogância, a revolta, a inexperiência em lidar com isso. E aí a coisa vira uma bola de neve, né? Nada mais errado do que você trabalhar durante 2 anos, 3 anos num lugar, fazer centenas de trabalho e você depois depreciar tudo aquilo, né? Você era fruto daquilo. Você é hoje o que é aquilo lá. Não adianta você levar informação, né, conversas de um lugar para o outro. Obviamente, você já trouxe daquele lugar para onde você estava, certo? Pau que bate em Chico, também bate em Francisco. Que fique bem claro isso. Então, com base nisso que eu acabei de falar, eu quero que o nosso amigo aqui, Gustavo, né, que está fazendo uma edição primorosa, do jeito que a gente pedia, do jeito que a gente queria, com a qualidade que você merece, vai pegar pra gente um trecho aí de um filme, de um ator, chamado Sylvester Stallone. Quem sabe você já ouviu, mas ele vai estar dizendo algo ali na cena, né, pro filho dele, fictício, e quiçá ele queria dizer isso pro próprio filho, que tinha uma personalidade, se eu não me engano, que era um pouquinho difícil de relacionar com o pai em muitos assuntos, e ele, pelo visto, ele disse pelo filme, né, porque ele precisava falar com o filho. E o Gustavo vai colocar pra gente aí, então, né, essa pequena frase. Toca o barco aí, Gustavo. Você não vai acreditar. Mas você cabia aqui. Eu segurava você e dizia para sua mãe: esse menino vai ser o melhor menino do mundo. Esse menino vai ser melhor do que qualquer um que conhecemos. E você cresceu bom, maravilhoso. Foi muito legal ver você crescer. Foi um privilégio. Aí chegou a hora de você ser adulto e conquistar o mundo. E conquistou. Mas em algum ponto desse percurso, você mudou. Você deixou de ser você. Agora deixa as pessoas botarem o dedo na sua cara e dizerem que você não é bom. E quando fica difícil, você procura alguma coisa para culpar, como uma sombra. Eu vou dizer uma coisa que você já sabe. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro.
Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente, o quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer. Agora, se você sabe o seu valor, então vá atrás do que você merece, mas tem que ter disposição para apanhar. E nada de apontar dedos, dizer que você não consegue por causa dele ou dela ou de quem seja. Só covardes fazem isso e você não é covarde. Você é melhor do que isso. É isso aí. Essas foram, então, nossas considerações iniciais. Depois de 2 semanas difíceis, depois de 2 semanas que nós pensamos muito bem o objetivo de tudo isso e que só nos fará mais forte. Né? Não se esqueça, se você taca tomate em alguém, tomate é alimento. A pessoa come, cresce. Tá bom? Não se esqueça disso não, viu, meu irmão? E, antes de mais nada, obrigado por tudo. Mas poderia ter sido de uma forma muito mais bacana. Nossos contatos, formulafull.wordpress.com, é o nosso site. Nosso e-mail, formulafull1@gmail.com. Mande aí sua mensagem pra gente sobre esse programa. Temos no Facebook o grupo e a página do Fórmula Full. Então é só ir lá na lupa, escrever Fórmula Full, lembrando que Fórmula Full tem 2 L's e não tem acento no O, que é do inglês. E aí você acessa aí nossas mídias sociais no Facebook. O Twitter, nós temos o @Fórmula_Full e o @Daniel Jimenez 79. Instagram, @Fórmula Full. Temos também um projeto ainda engateando, bebê, o NS Full Throttle, né? Que é pilotado pelo Jarbão aí. Então você acessa nsfullthrottle.wordpress.com. No Twitter você tem o endereço também, @NSFullThrottle. E no Facebook, NS Full Throttle também. Digita lá, lembrando que throttle do inglês tem THROTTLE, para você se acostumando aí. Tá bom? Mas é hora de trabalhar, né, Gustavo? Né, Jarbão? Vamos falar um pouquinho aí da Arrows. Esse primeiro tema nosso aqui do nosso programa. E é muito fácil você fazer um programa sobre McLaren. É só glórias para contar, Williams, Ferrari, Lotus e adjacências, né, de grandes títulos, de grandes equipes. É interessante você fazer de uma equipe pequena. E a Arrows a gente queria já fazer um certo tempo e não dava tempo, era correria. E agora com esse novo formato, a gente consegue aí o espaço para falar da simpática equipe inglesa que ficou aí 20 anos na Fórmula 1. Você imagina, é muito tempo. Aí a pessoa pode falar, pô, mas ganhou o quê? Nunca ganhou uma corrida. Né? Ela ficou 20 anos sem vencer uma prova. Chegou perto. Chegou muito perto, a gente já vai falar disso. Né? Mas é uma equipe que passou, né, por momentos ruins, péssimos, medianos, ruins, medianos, até cair de vez e terminar no ano de 2002. Ou seja, ela competiu entre 78 e 2002. Agora pode ser, hein? Pegou o vácuo absolutamente. Botou por dentro o Hill, lá vem Schumacher, lá vem Hill, Schumacher fica para segundo. Damon Hill volta a liderar um grande prêmio na Fórmula 1. Arrows significa flechas em inglês, né? É a tradução literal para o português. E também o nome Arrows é o acrófono da sigla dos sobrenomes dos seus fundadores, né? Que no final de 77 saíram da Shadow, uma equipe também que na época dos anos 70 era tradicional na Fórmula 1, e foram fundar uma nova escuderia. E o dono da Shadow, Don Nichols, né? Ficou muito doido da equipe estadunidense. E aí saíram Franco Ambrosio, vai vendo aí, né? Ambrosio. Aí começa então a formar o nome Arrows com o sobrenome deles. Alan Rees, olha o R aí. Jack Oliver, olha o O. Dave Wass, olha o W. E Tony Southgate, olha o S. Né? E esse pessoalzinho aí, né, era basicamente na sequência. O Ambrosio era o patrocinador principal, Alan Rees e Jack Oliver, os 2 diretores, o Dave Wass era o principal designer e o Tony Southgate, o engenheiro assistente. Né? Ou seja, a Shadun, que tinha todo esse pessoal aí, tomou um desfalque, meu amigo, que certeza vai repercutir para o seu final. Né? Mas a Arrows começa então a sua caminhada na temporada de 78. E o Gustavo Full tem umas coisas para contar aí do Ambrosio, né, Gustavo? Parece que esse Ambrosio aí vivia metido uns rolos aí também, viu, cara? Pois é, né? Começou com o pé direito, aliás, esquerdo, né, a Arrows, e acabou que quando o Southgate também saiu um pouco antes dele sair da Shadow, ele deixou o carro pronto, né?
para Shadow o DN9, o modelo de 78. E além de deixar com toda essa equipe ter saído e ter deixado eles no desfalque, né? A Arrows ainda teve que enfrentar um problema que foi o sócio financeiro deles, né? O Franco Ambrosio, que ele acabou sendo preso por irregularidades financeiras. E depois disso eles tiveram um pré-contrato lá com um contrato de boca, né, com o Gunnar Nilsson, que era um piloto sueco, que viria como titular para eles. E aí, antes disso se concretizar de fato, ele descobriu um câncer fulminante no estômago, que levou ele à morte no final do ano de 78. E a equipe precisou procurar um outro piloto e por contatos dentro da Shadow conseguiram puxar o Ricardo Patrese. E aí, além de toda essa equipe técnica, ainda cataram um piloto da Shadow, né? E para pilotar o carro deles, né? O que no final das contas, a gente vai seguindo aí a cronologia, vai ver que não foi uma má ideia, né? Em menos de 60 dias, o Tony Southgate conseguiu construir o carro, né, o primeiro carro da equipe, o modelo FA01, e chegou a tempo de disputar o segundo grande prêmio, que era o Grande Prêmio do Brasil, né? Porém, o novo Arrows entrou na pista e o Don Nichols, que era o dono da Shadow, ficou possesso, né? Ficou furioso porque os carros, o FA01 e o DN9 da Shadow eram praticamente idênticos, né? E isso gerou um enorme burburinho na época, que acabou levando o dono da Shadow a entrar com um processo de plágio contra a escuderia, né? Contra a nova escuderia Arrows. Então, né, Gustavo? E aí vieram para Jacarepaguá, né? Foi a primeira etapa, né? Foi o primeiro GP Brasil lá, que Interlagos já começou o processo de mutilação para virar o que era hoje, né? E o Patrese conseguiu um 10º lugar com esse carro, né? O carro ainda tava todo branco lá e ainda pintou um patrocíniozinho da Aviação Aérea Rio-Grandense, né? A antiga Varig. E aí eles conseguiram um 10º lugar e foram para África do Sul. E aí lá já chegou mais uma grana, o patrocínio, né, da Warne Steiner, aquele carro, aquele dourado, né, uma das pinturas mais lindas que eu já vi na Fórmula 1, né? E com o patrocínio veio outro piloto também, né? Veio o Rolf Stomlin, né? E o Ricardo Patrese também andou muito bem lá em Kyalami, largando de 7º, assumiu a liderança, né? E o que aconteceu? Acharam que estava sendo uma performance muito boa, até que o motor se entregou, né? Mas já mostraram que vieram e mostraram que o carro não era ruim e o piloto tem talento também, né? Certamente, Jarbas Camargo. E nesse ano de 78, o carro da Arrows surpreendeu bastante, até por ser um novato, e conseguindo, inclusive, né, pódio importante, como foi o 2º lugar, né? E no Grande Prêmio da Suécia, se eu não me engano, que foi, né? Deixa eu ver só aqui, cara. É isso mesmo, né? Grande Prêmio da Suécia. Tava em dúvida aqui da sigla, né? Que tá numa abreviatura no inglês. Mas foi o Ricardo Patrese aí chegou detonando. Quem visse ele correndo, se fosse hoje, novo Senna, né? No mínimo o pessoal teria dito isso. E no Grande Prêmio dos Estados Unidos Oeste ele foi 6º, em Mônaco também foi 6º colocado, né? E marcou aí 4 pontos, né? Se eu não me engano, totais do campeonato, 11 pontos no campeonato, né? E somou mais um 4º lugar também no Canadá. Então o carro estava se mostrando legal, né? Só o Rolf Stomlin que não tinha o mesmo rendimento do Patrese, né? E acabou não participando, desqualificado de outras, e acabou, né, não contribuindo para a pontuação da equipe. Numa época que era muito mais difícil pontuar, que pontuava só os 6 primeiros. E para 79, a Arrows já entrou confiante no Mundial, né?
ela teria o pneu Goodyear, especiais de classificação, e o Jochen Mass, que já tinha sido da Surtees, McLaren, TS, um veterano piloto, passou a integrar, né, a equipe no lugar do Stommelen e fazia companhia então ao Ricardo Patrese. Aí o carro já tinha uma corzinha mais misturando preto, uns tons de laranja, vermelho e o dourado também. E era um ano, né, que os carros construídos com efeito solo tornavam, né, digamos assim, a corrida mais eficiente, mais veloz. E a Arrows, né, meio que pagou caro, né? Porque ela começou com o mesmo carro do fim de 78 e remodelou ele para A1B. E o desempenho dos pilotos foi apenas razoável, né, Gustavo? Então, no meio do campeonato, né, eles estavam com 3 pontos somados no Mundial de Construtores, e eles acabaram postando suas fichas aí num projeto da F1, né, com o efeito solo. Aí nasceu o chassi A2, criação do Southgate e do Dave Wass, né? Só que a proposta aerodinâmica desse novo Arrows, tal qual o Lotus 90, né, que tinha algumas peculiaridades entre os dois, jamais vingou, né, a efetividade aerodinâmica deles não eram boas. Então, ele se mostrou um carro difícil de se conduzir, né? E era tão falho o carro, tão ruim, que eles raramente, tanto o Mas quanto o Patrese, passavam da segunda metade do grid para frente, né? Então, a melhor posição de largada que eles tiveram foi a partir, da verdade, do GP da França, né? Um 13º lugar com o Patrese na Áustria, né? Então, aí na etapa de Long Beach, em 80, que o Piquet venceu, o Patrese foi segundo, com o Emerson Fittipaldi em terceiro, fechando o pódio, né? E aquele foi um dos melhores resultados da Arrows naquele ano. E a temporada estava seguindo muito bem para Arrows, tudo se desenvolvendo maravilhosamente bem, quando veio o GP da Espanha, que foi cancelado, mas Jochen Mass estava andando pra caramba, certo? Estava em segundo, mas já ia ser outro resultado maravilhoso. E aí teve todos os problemas do GP e o GP acabou cancelado. Daí pra frente, o carro começou a andar para trás, classificando mal, né? Classificando lá na zona do chapéu. E assim se encerrou a temporada de 80, né? E quem sabe para 81 as coisas dão uma melhorada. Agora pode ser, hein? Pegou o vácuo absolutamente. Botou por dentro o Hill, lá vem Schumacher, lá vem Hill, Schumacher fica para segundo. Damon Hill volta a liderar um grande prêmio na Fórmula 1. Gerbão, é isso daí. Só dando uma passada então nos resultados, né, entre 79 e 80, né, você teve aí o Patrese, né, marcando um 5º lugar na Bélgica, pontuando uma vez no ano, e o Jochen Mass pontuando 3 vezes, né, ou seja, 3 sextos lugares. A equipe então desta forma fez 5 pontos e o Jochen Mass ficou à frente do Patrese. Em 80, o Jochen Mass não pôde disputar aí, né, umas 2 corridas, né, 2 provas, e o Mike Tackwell e o Manfred Winkelhock, né, que é o Manfred Winkelhock, inclusive, mais famoso, o Tackwell, um australiano aí de pouca expressão, não conseguiram nem se classificar para o Grande Prêmio da Holanda e da Itália, né? E o Jochen Mass, os melhores resultados dele no ano, né? No Grande Prêmio de San Marino ele foi 6º, em Mônaco ele foi 4º, e o Patrese foi 6º no Brasil. E somando então, né, a participação da Arrows no campeonato, eles acabaram com 11 pontos, né, nesse ano aí, interessante, e terminaram em 7º lugar. E aí para 81, a coisa aí se desenhava, né, para Arrows como um ano aí de, quem sabe, né, recuperar um pouco, né, do território perdido aí de 1980, né, não ter vingado assim, pelo menos numa disputa, quem sabe ter briscado até uma vitória, né? E ela começa empolgada, cara. Ela começou muito bem um ano. Patrese já foi pole position para a corrida inaugural em Long Beach, imagina. E era a época daquela Arrows laranja e branquinha, né? Patrocinada pela Beta, a fábrica de ferramentas italiana. E claro, né, apoiava o piloto italiano. E foi, né, foi, digamos assim, uma grande surpresa, né? Era a mesma coisa que você vê o campeonato hoje, não digo a Manor, né? Mas de repente a Sauber começar na pole numa prova. Tá? E eles lideraram a corrida por 24 voltas e só abandonaram porque baixou a pressão do óleo e o motor quebrou, né?
E o Patrese continuou com boas, digamos assim, apresentações. Ele acabou em terceiro na chuva em Jacarepaguá e foi sétimo na Argentina e segundo em Imola, quando começou o Grande Prêmio, né, de San Marino aí na temporada. Na Bélgica, em Zolder, a Erros teve um momento mais difícil. O Patrese, né, não conseguiu se mover na largada quando ela foi autorizada. E o Storr, né, que vinha em 13º no grid, atropelou o mecânico-chefe da equipe, o David Luckett, que acabou falecendo, né? Teve lesão nas pernas, acabou tendo uma comoção cerebral aí, um momento triste, né? Quem for puxar esse vídeo aí acaba até se emocionando. Então o Patrese e o Sigmund Storr, né, que é um piloto de menor, assim, digamos, destaque, acabaram marcando, né, no caso o Patrese principalmente, 10 pontos no campeonato, só ele marcou pontos para a equipe e terminaram em oitavo, né? Também teve a participação nesse ano do Jacques Villeneuve, né, Sir, né, Sênior, que seria, na realidade, o tio do Jacques, né, o campeão de 97, filho do Gilles, que tentou no Canadá e no Grande Prêmio, né, do Cesar Palace nos Estados Unidos. A corrida com o Piquet foi campeão, mas nem se classificou. Seu Gustavo Fu, a Erros tá aí, meio que dando uma surpresa ou outra, mas como foi 82, cara? Começou um pouquinho conturbado para Erros, né? Já mal tinha condições de andar com as próprias pernas, por causa do dinheiro, né? Estava muito curto. E por mudanças no regulamento, obrigaram a equipe a aposentar o modelo A5 e criar num tempo extremamente curto um carro novo praticamente do zero. Então, Dave Walsh teve a tarefa árdua de desenhar o A6, criado para funcionar com fundo plano dentro do peso mínimo de 540 kg que tinha sido imposto naquela época. Sem chances de migrar os motores turbos, o Jack Oliver assegurou os motores da Ford Cosworth para o que seria mais uma temporada de resultados pífios ou não expressivos. O dirigente também tiveram a infeliz ideia de tentar trazer de volta o Alan Jones, né, depois da aposentadoria, como promessa de patrocínio que ele trazia a Valvoline, e só que foi meio tosca essa volta dele, né? Ele não tinha preparo físico mais, estava com a barriguinha de chope famosa aquela, né? E para piorar a situação, ele sofreu um acidente caseiro que acabou impedindo ele de estrear o campeonato, né? De fazer a primeira prova, que era o GP Brasil em Jacarepaguá, com o carro vago. Quem bateu na porta da Erros para entrar, para pedir a vaga, foi exatamente ninguém mais, ninguém menos que o Chico Serra. Só que com aquela com a pequena verba da Caloi, ele não tinha nenhuma segurança de algo perdurasse na equipe, né? Então o Serra se classificou em 23º, né? Teve uma luta fantástica ali com o René Arnoux da Ferrari. Por 22 voltas ali, ficou na briga com o francês, né, que era um baita de um piloto também, né, aguerrido, e levantou a arquibancada para chegar em 9º lugar na corrida. Então, aí falando do Chico Serra, ele fez 3 apresentações relativamente boas naquele ano, né, ali em 83. Foi uma corrida que ele terminou em 9º lugar, assim, Jacarepaguá, né, em 9º, né, aí depois o Alan Jones tentou classificar o carro, não se deu bem, aí para a etapa seguinte, né, em Long Beach, o Serra tentou classificar o carro, acabou não conseguindo, e para São Marino ele foi 8º, e a melhor apresentação do Chico Serra foi em Monte Carlo, que ele conseguiu um 7º lugar, largando da 13ª posição. Faltou assim, ó, faltou aquela uma posição para fazer um pontinho e mudar a história dele dentro da categoria. Faltou sorte, e além do mais em Mônaco, né, aquele passo a passo enorme, só que não, acontece, paciência. É isso aí, Sr. Jarbas Camargo, né? E pro ano, perdão, aqui então um pouquinho rouco, né? Então, em 83,
O campeonato da Erros foi marcado aí, né, por essa participação também, né, do primeiro brasileiro a competir pela equipe, né? Mas vale lembrar então que em 82 a equipe fez 5 pontos, ficou em 10º no campeonato. Os pontos foram anotados pelo Max Surer, que fez um quinto no Canadá e um sexto na Alemanha, e pelo Mauro Baldi, né, que fez sexto na Holanda e sexto na Áustria. E aí em 83 ela teve 4 pilotos, né? Mais uma vez Max Surer, aí o Chico Serra, Alan Jones e o Thierry Boutsen. E a participação do Alan Jones foi uma desgraça, né? O Chico Serra fez o que pôde nas poucas etapas que esteve lá, só esteve na abertura, depois pulou Estados Unidos Oeste, depois França, San Marino e Mônaco. E os melhores resultados foram do Max Surer, mais uma vez, sexto no Brasil, quinto nos Estados Unidos Oeste, em sexto San Marino, né? E a Erros fecha, então, mais uma vez, em 10º no campeonato, com 4 pontos, né? Esse campeonato aí de 83 da equipe inglesa, simpática equipe, né? Mas não foi de todo perdido. A Erros fechou um acordo com a BMW, né, de leasing de motores, e também com a dona dos cigarros Barclay, né, a grande empresa famosa aí, e da Nórdica também, né, que fabricava escapamentos de esqui aí na época. E o time britânico, então, em 84, tirou o Suter e o Boutsen, né, mantidos aí na equipe. Então, com um budget muito melhor, né? A Tyrrell acabou eliminada, né, no meio do campeonato, e o Boutsen aí em 84, que tinha acabado, né, ficado em 7º lugar, acabou ficando em 6º. Então você vê que foi um campeonato muito melhor que o de 83, né? Outra corrida, por exemplo, que o belga foi beneficiado foi em San Marino, né, em que o Matirro também pontuou, ele foi caçado. Aí o Boutsen terminou na 5ª posição na última corrida, né, utilizada com o modelo A6 da equipe, né? E continuando então essa evolução deles para 85, não começou muito bem. Então o que parecia estar vindo muito bem de 84, acabou tendo uma queda em 85. Os resultados aí não foram muito entusiasmantes não, viu? Mas em San Marino teve um GP caótico, né? Que todo mundo ficou sem gasolina, aquela cena famosa dos pilotos, o Senna também balançando a Lotus ali para terminar, Alain Prost, se eu não me engano, né? E o Boutsen seguiu no pódio, o 3º lugar, né? Então melhorou um pouquinho aí a situação da Erros. E isso aí também foi possível com a desclassificação do Alain Prost, né? Porque também estava sem peso mínimo na McLaren aí, e aí acabou perdendo o seu pódio. Então naquele ano, né, 84, 85, vamos somar aqui os resultados. Então o Thierry Boutsen, que tinha entrado no meio da temporada de 83, em 84 ele conseguiu um 5º lugar em San Marino, um 6º no Brasil, uma etapa que foi 3 etapas anteriores a San Marino, né? Eu acabei atropelando aqui. O Suter não fez nada de pontos até a Alemanha, depois ele marcou um 6º na Áustria, e o Boutsen fez um 5º depois na Áustria também. E a equipe, né, acabou ficando em 10º lugar no campeonato, tá bom? Mas vale dizer que ela usou 2 motores diferentes, né? Então ela teve uma posição para o conjunto Ford Cosworth, né, com o carro A6, depois com o carro A7 motor BMW, ela acabou também, né, tendo outra posição. Então, com o Ford Cosworth eles ficaram em 10º com 3 pontos, e com o BMW M12 também fizeram 3 pontos, mas por algum critério de desempate, que eu não sei dizer qual que é, acabaram em 11º com os mesmos 3 pontos, o que seriam 6 pontos divididos em 2 de 3, né? Isso aí é muito interessante. Em 85, então, a equipe já com o Berger acaba tendo um campeonato bem melhor, né? Você vê aí, ela acaba, né, conquistando um 5º, né, no GP da África do Sul e um 6º na Áustria, tá? Perdão, Austrália, que encerrava a temporada. E eles fazem 14 pontos no ano, porque teve mais um 4º do Boutsen na Alemanha e 2 6º na Europa e também na África do Sul. Aí eles terminaram o campeonato em 8º, 14 pontos anotados, Gustavo Full. Pois é, então, para 86, eles viriam com um modelo A9. Tá? Enquanto não ficasse pronto, eles continuaram daquele jeitinho que era a Fórmula 1 naquela época, né? Utilizando o A8, que já não estava dando caldo mais, né? Até o GP da Bélgica eles tiveram ali um melhor resultado, 7º lugar. Esse 7º lugar aí 2 vezes com o Boutsen, né? Também na Espanha e em San Marino. E aí o seu Mark Surer foi dar uma brincadinha no chão melhor dele, a La Cúbica, né? Que o Mark Surer foi um grande piloto de rally. E aí ele pegou um Ford RS 200,
do grupo B e enfiou o carro no poste, matou o copiloto e segregou de vez aí a carreira dele como piloto, né? Ele não pôde mais pilotar depois disso. Para lugar dele chamaram o Danner, né? O Christian Danner, e aí mais adiante conseguiram finalizar o modelo 9, o A9, mais um desenho do projetista da equipe, né? do Haas, um dos sócios. Aparentemente eles esperavam um grande desempenho desse carro, porém foi completamente do avesso, né? Ficou pior que o A8 e acabou aparecendo só em 3 etapas, 2 vezes na mão do Butsen, uma vez na mão do Danner, e o melhor posicionamento de grid dele foi 18º na Áustria, e em todas as oportunidades, né, o A9 acabou ficando pelo caminho, né? E a equipe abandonou o projeto porque realmente não valia o esforço. E para 87, eles tiveram uma reestruturação enorme, né? A BMW perdeu o interesse na categoria, né? Mas ainda assim, através de um leasing, eles conseguiram, né, os motores BMW Turbo rebatizados de Megatron. E entrou também a USFG, que era uma financeira que ajudou também na gestão da equipe. Então isso deu uma estabilizada, né, na Arrows, ainda tinha um motor renomado, mesmo apesar da BMW ter se retirado. Então para 87 as coisas pareciam melhores, né? E aí o desenhista, né, o Dave Woss, acabou pagando pela temporada ruim de 86 e botaram na rua, não teve nem história. E aí chamaram um cara desconhecido, né? Pouca gente sabe aí quem acompanha no mundo da Fórmula 1, um certo Ross Brown. Alguém aí já ouviu falar ou não? É conhecido, cara. É Então, minha familiar. então, né? Então, ele estreou na Fórmula 1 em 87 pela Arrows. Olha só que legal. A Arrows aí fazendo bem um caminho de Copersucar Fittipaldi, né? Trazia o cara para brilhar e acabava afundando aí nessa história toda. Mas é bom lembrar que 87 foi o primeiro ano, né, de uma dupla que se destacou muito na Arrows. É muito difícil uma dupla de pilotos ficar muito tempo numa mesma equipe. Hoje está um pouquinho mais comum, né, essa realidade, mas nos anos 80, 70 era muito instável. E o Derek Warwick e o Ed Sheever ficaram 3 anos competindo juntos pela Arrows, cara. Né? Foi uma marca realmente vistosa, né, para o momento que viviam e tal. E no campeonato de 87, então só fazendo aí o review, o Derek Warwick, ele conquistou um 5º, né, só reforçando o que o Jarbão falou, no Reino Unido e um 6º na Hungria. Enquanto o Ed Sheever foi 4º na Bélgica, 6º em Detroit, 6º em Portugal e 4º no México. A equipe fez 11 pontos e conseguiu um 6º lugar no campeonato, tá? Mas é assim, né, cara? Depois veio o modelo A10B da equipe para a temporada de 88, tá? Ou seja, uma melhoria no A10. O carro, né, meio que fez um campeonato razoável, né? Então é aquela história, né? Para equipe pequena, vamos tentar manter. E aí, no caso, né, o Derek Warwick, o Ed Sheever, continuaram essa rivalidade, eles andavam muito próximos um do outro, isso que eu achava muito interessante. Mas o lado do Derek Warwick estava indo um pouquinho legal na questão de pontos, né, cara, nessa temporada 88, né? Ele somou pontos em 7 das 16 corridas, né? E chegou 4 vezes em 4º lugar, ó. Foi no Brasil, Mônaco, Itália e Portugal, ou seja, ele beliscou o pódio 4 oportunidades, né? E o Sheever foi 3 vezes aos pontos, mas ele deu um pódio para a equipe, um 3º lugar no GP da Itália, né? Aquela história, parece um pouco mais. Naquela famosa corrida da dobradinha Berg-Alboreto, que um tal de Jean-Louis Chelesser tocou com o Ayrton Senna, na verdade foi mais culpa do Senna, e a McLaren deixou passar a chance de fazer 16 em 16 no ano, e o Senna teria ganho o campeonato com, digamos assim, né, um pouco mais de folga sobre o Alain Prost. Né? E foi na época da morte do comendador Enzo Ferrari também. E a Arrows estava lá no pódio. E 88, então, é um ano que a Arrows, né, com esse motor Megatron rebatizado aí, né, ela conquista, então, além dos resultados do Patrese, que eu falei, os 4º lugares, também foi 5º na Bélgica, 6º no Reino Unido, 5º no México, e no caso aí do Sheever, né, além dos 2 6º lugares, um 3º na Itália, como a gente já tinha dito,
a equipe fecha o ano no que foi então a sua melhor campanha. Quinto lugar, a Erros era a quinta força com 23 pontos marcados. Mas chega a temporada de 89, galera, né? E a Erros resolveu apostar num carro, né, mais arrojado. Aliás, quase todas as equipes para 89 vieram com carros mais arrojados. Era uma época que quando mudava o carro ele ficava mais bonito, né? Tô com saudades dessas épocas. E Ross Brown fez o A11, né? Puta, um carro diferente de tudo que eles já tinham feito até esse momento, né, cara? Era um carro assim mais alto, se assemelhava um pouco às McLarens assim na parte do Santo Antônio, mas depois ficava com umas entradas de ar lateral bem baixinhas, né? Era uma aerodinâmica refinada, né? Então você tinha uma dianteira estreita, né? E super baixa. E ele tinha assim, né, duas derivas verticais, né? Que seria do lado dos spoilers dianteiros, que facilitava a passagem de ar. E digamos assim, né? Um carro compacto e deu muita dor de cabeça pro Ed Sheever, né? Que tinha uma estatura acima da média dos pilotos e quase não cabia dentro do carro. E mais um ano com o Derek Warwick, né? E no caso aí do Warwick, ele foi quinto colocado no Brasil em San Marino, e em Jacarepaguá o Warwick perdeu muito tempo na troca de pneus. E muita gente disse que ele tinha chance de vencer essa corrida do Brasil. Né? A corrida do Brasil de 89, quem não se lembra, o Senna, né? Bateu com o Berg na largada lá em Jacarepaguá. Ô, Jacarepaguá, o que fizeram com você, cara? Dá para fazer um parque olímpico tão bonito e manter a pista. Mas, enfim, o Sheever acabou conseguindo um terceiro lugar nos Estados Unidos, né, o pódio, e o quinto, né, na Hungria. Foi um ano mais fraco em pontos. A Erros marcou 13 pontos no campeonato e terminou apenas na 7ª posição. Tá bom? Mas tínhamos novidade para 1990. Né? E quem vai contar pra gente é o Gustavo. Agora pode ser, hein? Pegou o vácuo absolutamente. Botou por dentro o Rio, lá vem Schumacher, lá vem Rio, Schumacher fica para segundo. Damon Hill volta a liderar um grande prêmio na Fórmula 1. Pois é, então, eles tiveram um ano não ruim, não era um dos piores, mas até se esperava um pouco mais pela experiência dos pilotos, né? O Ed Sheever e Derek Warwick. Porém, nesse ano, o Ed Sheever resolveu mudar de ares e foi para a Fórmula Indy, correr com a Chip Ganassi. Em contrapartida, Derek Warwick tinha assinado com a Lotus e a USFG tinha botado um deadline no final, no contrato deles para o final do ano encerrar o patrocínio. Aí o Jack Oliver ficou numa sinuca de bico, né? Tava com problema de grana para a temporada de 90. O Ross Brown, para piorar a situação, estava vazando para se juntar com o Barner e o Rory Byrne na Benetton. E as finanças já não estavam tudo aquilo. Foi quando o japonês Wataru Oharashi, através da Footwork, assinou um contrato com eles, né? Amarrando um fornecimento de motores com a Porsche para a próxima temporada. E também, né, para a temporada de 90, né, uma dupla nova de pilotos, né, o seu Michael Alboreto também, que ninguém ouviu falar, e o Alex Caffi, né, que ele que ele teve um ano muito bom pela escuderia Itália, né, só que o ano já não começou legal para Arrows, porque o Alex Caffi lesionou e não tinha condições de fazer a abertura da temporada, que era em Phoenix, né, nos Estados Unidos. E aí eles chamaram um outro cara aqui, que eu tenho certeza que vocês vão lembrar de algum tempo. O seu Edgar de Melo Filho falou muito nesse nome aqui, o Sr. Bernd Schneider. Quem lembra? Né? Eu. Opa! Ele fez história com aquela Mercedes prata, né? E aí então o Bernd Schneider alinhou o carro, né, em Phoenix e fez a etapa. O Bernd Schneider alinhou o carro velho e deram o carro novo para o Alboreto, né? E o Alboreto chegou em 10º, Schneider em 12º em Phoenix. E para culminar também esse outro ano triste, né, que foi 90, para Arrows, nem o Alboreto e nem o Caffi conseguiram participar do GP de número 500 da Fórmula 1 em Adelaide, que quem venceu foi o Nelson Piquet.
É isso aí, né? Em 1990, então, foi um ano para ela esquecer, né, cara? Ela conseguiu apenas o quinto lugar em Mônaco do CAF, sem somar nenhum outro resultado, né, relevante para a equipe. E o Michele Arboreto, por exemplo, foi o melhor resultado nono em Portugal. O Schneider, 12º nos Estados Unidos, depois disputou um lugar do CAF ali na Espanha, e nem se classificou. Então a equipe fez 2 pontos, um nono lugar amargo. Ainda bem que poucas equipes pontuaram nesse ano, viu, cara? Senão a Erros teria ficado bem para trás, né? Mas chegava o ano de 1991, né? E o Japa lá, o Ataru Hashi, subscreveu então o Jack Oliver, né? Ou seja, passou ele no comando da equipe, ficou com mais grana e tacou o nome na Erros, né, cara? Agora a Erros, então, se chamaria Footwork, né? Trabalho de pés? Como assim? Né? O work com 2 Os também, fica meio complicado traduzir esse nome do inglês, né? O Jarbão depois, se quiser falar o que é, ele tem toda a liberdade aí, né? Mas ele conseguiu que a Porsche então construísse um motor aspirado para a Fórmula 1, né? Que era a tendência nos anos 90. E em Imola, né? Foi estreado aí um novo chassi. Então eles deixaram o FA11C para o FA12, né? O Footwork Arrows, ó, o Footwork vindo na frente do nome. Na realidade, sempre foi Arrows, viu, gente? Mas era só uma coisa, questão comercial. Por exemplo, a Ferrari, muito tempo chamou Ferrari Marlboro, Marlboro Ferrari, se não me engano, né? Mas é que no passado a emissora que transmitia, ela falava patrocinadores, né? E recentemente parou de falar. Mas destruiu o carro, né, na Tamburello, pra você ter uma ideia. Olha só onde foi a paulada, né, com o nosso amigo aí, né, o CAF, né? E cara, diz que assim, não escapou da morte porque o ângulo, né, perdão, falei CAF, foi o Alboreto, gente. O ângulo da porrada, né, não foi tão íngreme assim e não aconteceu de nenhuma, digamos, a suspensão voar no capacete do piloto para tirar a vida dele, como aconteceu com o brasileiro Ayrton Senna. E ele saiu andando, o Arboreto, só tirando poeira do macacão. Pena que não teve essa mesma sorte mais tarde com o Audi, né? E nos classificaram para essa corrida, foi para se esquecer. Né? Em Mônaco, o CAF teve outra porrada com o FA12. Essa imagem aí tá meio que numa câmera de segurança do circuito em preto e branco. Eu lembro disso do vídeo, né, que contava a temporada. Eu tenho esse vídeo comigo, mas o videocassete não existe mais. O carro partiu em 2, né, cara? Ali na região das piscinas, ali em Mônaco, nos S's, né? Então você vê que foi para um lado o motor, o monocoque, câmbio e suspensão foi para outro, né? E ele acabou ficando de molho um pouco. No seu lugar chegou o sueco Stefan Johansson, né? E no Canadá, mais uma, né? Digamos assim, um respiro para Footwork Erros naquele momento, né? Porque, por milagre, os dois conseguiram se classificar para a largada, né? Mas tiveram problemas mecânicos. No México, o Johansson não conseguiu correr. E no caso aí do Alboreto, teve queda na pressão do óleo, né? E aquela foi a última aparição do motor Porsche na Fórmula 1. Quem enterrou o Porsche foi a Footwork, né? Para quem não sabia, a Footwork Arrows aí que a gente está contando a história, né? Então foi de comum acordo. Um olhou pro outro e falou: ó, gente, vamos embora, vamos romper o contrato. Tá ficando feio, a gente não se dá bem. William Bonner, Fátima Bernardes, não deu certo, cada um pro teu canto. Bom, e aí tiveram que adaptar, né, o FA12, né, ao que havia no mercado, né, colocar o motor Cosworth, né, o Fordão, e seguir para terminar a temporada. Aí você pega a temporada de 1990, pô, fraquíssima, né, cara? Mais uma vez aí já tinha sido ruim a de 90, é de 91, então, puta, pior ainda. Então você tem aí o CAF, né? Depois de não se qualificar para todas as provas dos Estados Unidos, Brasil e San Marino, em Mônaco ele fica de fora, por causa da porrada, e depois não entra mais no carro, né? Quase assim. No Canadá, no México não entrou, né? E aí quando entra no carro não faz nada, né? Não consegue qualificação, porque naquela época você tinha pré-qualificação, né? Então, se você não conseguisse passar da pré, você ficava fora da corrida, meu amigo. O Johansson também não fez nada, o Alboreto não fez nada. Terminaram o campeonato com 0 pontos e não se classificaram entre as equipes. Aí, Gustavo, tinha que chegar a 92, né, cara? Agora pode ser, hein? Pegou o vácuo absolutamente. Botou por dentro o Hill, lá vem Schumacher, lá vem Hill, Schumacher fica para segundo. Damon Hill volta a liderar um grande prêmio na Fórmula 1. Então, em 93, o Michele Arboreto acabou deixando a equipe, foi correndo na escuderia Itália, e no lugar dele entrou o Derek Warwick, que corria já desde 90, 39 anos, né?
mas já estava perto de largar, não era um piloto expressivo para a equipe, né? E manteve o Aguri Suzuki junto com os motorzinhos Honda, né? Fica japonês, fica motor Honda, né? Então, 93 foi um pouquinho mais sofrível, né? Com Derek Warwick, não era o mesmo, não é a mesma categoria de piloto aí que o Michele Alboreto, e acabou ficando aí com um 6º lugar apenas no GP da Inglaterra e um 4º lugar no GP da Hungria, que não dá para se dizer também que é um péssimo resultado, se tratando das condições técnicas aí da equipe, né? Aí já para 94 a coisa mudou de figura, eles acabaram perdendo aí o motor Honda, né? O Warwick e o Suzuki não continuaram mais na equipe. O nome da equipe também não continuou, porque o Taro Hashi decidiu que não queria mais brincar de Fórmula 1. E a equipe voltou com o comando total para o Jack Oliver. E saiu também fora o nome Footwork, né? Sem os pilotos, sem o Derek Warwick e o Aguri Suzuki, a equipe, o Oliver teve que contratar outros 2 pilotos, acabou caindo a vaga no colo aí do Christian Fittipaldi e o Gianni Morbidelli, né? Os motores Honda não faziam mais parte, ficaram aí os motores Ford, né, para a equipe, e conseguiram até uns resultados razoáveis, né, porém esporádicos, que culminaram aí com 9 pontos no campeonato e a 9ª colocação no geral. O Christian conseguiu um 4º lugar no GP do Pacífico, um 4º lugar no GP da Alemanha, e o Gianni Morbidelli conseguiu um 5º lugar no GP da Alemanha e um 6º no GP da Bélgica. Beleza, né? E para 95, né? O Gianni Morbidelli começou o campeonato e também uma figura carimbada, né? Um mito maior do Japão, mito supremo, Taki Inoue. Quem se lembra dessa figura aí, hein? Será que é o cara que parece que teve um problema de trânsito na Hungria? Não só o problema de trânsito, né? Olha só que cara, esse cara nasceu virado para a lua. A Aeros dele pegou fogo, ele parou perto do socorro, desceu do carro, bonitinho, os caras foram lá, atenderam, e um carro médico atropela ele. Olha que beleza! Esse cara é abençoado. Não só isso. Aí vocês lembram em 88, né, que o Senna desconcentrou, bateu na curva lá, aquela curva direita da entrada do túnel, né? O mito Taki Inoue bateu o carro ali, só que atrás do safety car e capotou em Mônaco. Ou seja, esse cara é abençoado, cara. Esse cara tem que dar um Oscar pra ele. E ele é tão zoeiro, ele foi tão zoeiro, mas tão zoeiro, que 20 anos depois do atropelamento, cara, ele tava no Twitter compartilhando a foto, comemorando os 20 anos do atropelamento dele. Quer dizer, figura pouca é bobagem, né? Não, certamente, né, Jorbão? O cara era... Meu, que azar, hein, bicho do céu. E o cara comemorando. Isso me lembrou o Salazar comemorando quando ele apanhou do Piquet, cara. Então, aí no caso assim, o quadro de pilotos, né, inicialmente foi constituído, né, pelo Morbidelli e pelo Taki Inoue. Depois, mais adiante, né, na Grã-Bretanha, estreou Maximiliano Pax, né, vulgo Mad Max, ou Max Papes, né, para quem o conhece. E também veio aquele motor também famigerado, né, o motor Hart, né, 3.0 V8. Peraí. Você só olha para ele. Ah, você ia falar, eu queria falar. Você só olha pra ele, acontece o quê? Bem... É porque dessa vez foi 2 bielas. Não contente em quebrar uma, quebrou 2 agora. Né? E foi uma temporada também de arrasto para Arrows, né? Com 5 pontos, né? E um 8º lugar. Jorbão, mas teve um porém nessa temporada aí. Né? O Morbidelli, ele conseguiu um 6º lugar no Canadá e um 3º na Austrália, na última etapa. E essa corrida eu lembro bem, cara. Acho que só 4 carros terminaram a corrida. O Damon Hill venceu
segundo foi o Panis e terceiro o Morbidelli. Aí você fala, puta, Morbidelli em terceiro, grande corrida. Ele tomou 2 voltas do Damon Hill, assim como Olivier Panis. Aí você pega e você... Imagina quem pegar hoje a tabela, puta, esse Damon Hill devia ser fudido, hein, velho? Porra, tascou 2 voltas no segundo e no terceiro, cara. Nem o Ayrton Senna fez isso. Não foi essa aí que choveu a cântaros? Nossa, não sei. Não, essa aí não choveu, não. Não? Não, essa foi no secão mesmo, cara. Foi teste de resistência, foi todo mundo quebrando. Nessa daí o Frentzen mostrou o dedo do meio pro Mark Blundell, né? Porque ele na Sauber, Mark Blundell na McLaren, né? Foi muito legal essa corrida aí. Foi a última corrida em Austrália na pista de Adelaide, né, cara? Foi uma despedida em tanto para esse GP de Adelaide. E depois estaria aí nessa pistinha meia boca aí, né? Que o pessoal chama de Melbourne, né? Tem seu charme, mas não é a mesma coisa. Mas em 96 a Arrows dá uma guinada, né, cara? E Tom Auction, que comandava a Ligier, né, juntamente lá, né, com a benção do Flávio Briatore, né, outra raposa da categoria, a gente sabe que raposa é um negócio perigoso, né, ele acabou, né, comprando a maior parte das ações do Jack Oliver e tornou-se majoritário, né, e daí ele ia com a Arrows até o fim. Um abraço pro Jack Oliver aí no comando do time, né. E para 96 então já disputou o campeonato, né, no comando dela. Em 97 mudou o nome, né, foi para TWR Arrows, né? E a partir de 96 o carro já era todo mais bonitinho, né, cara? Mais branco, com... desculpa, não mais branco, mas com mais cores, azul, vermelha, mesclando um pouco aquele estilo iniciado em 94, umas cores vivas, né? Diferentes. A Arrows ficou, digamos assim, charmosa. Estilizada. Estilizada, a melhor palavra que você podia usar, né? Em 96 tinha o Ricardo Rossetti e o Jos de Boss, né? O pai do menino que eu taco pra fora mesmo. Vai nessa, viu? E acabou, né, que só marcaram um ponto com o Jos de Boss. O Ricardo Rossetti fez o que ele sempre fez na carreira automobilística dele, merda nenhuma, né? O melhor resultado que ele fez foi um 8º na Hungria, né? Porque é brasileiro que a gente vai relevar, não. Mas esse carrinho tinha ficado esperto, ele mudou de cor durante a temporada, ficou um vermelho vivo com tom de azul, né, cara? Uma coisa linda esse carro. Pena que tinha, né Rossetti no volante. Mas para 97 vinha novidades. Vinha Bridgestone como patrocinador oficial da equipe, né, cara? E o pneu que entrava na Fórmula 1 aí. E foi muito testado pelo Tarso Marques, né, que fez muitos testes aí pela equipe, num modelo de 96, né, já adaptando o pneu novo. E a equipe, né, ainda chamada, né, Footwork Arrows, já estava tirando o nome Footwork de vez para voltar a ser a Arrows, a TWR, então Auction Racing também estava aí no comando. E a equipe vem melhorando, né? E em 97, então, ela traz simplesmente a sua aposta em pilotos mais ousada de todos os tempos. Damon Hill, o campeão mundial de 1996, dono, se eu não me engano, até aquele momento, de 21 vitórias na Fórmula 1. Como o Frank Williams tinha um escorpião no bolso, né, toda vez que um piloto dele era campeão, o cara pediu uma grana a mais no ano seguinte. E o Frank Williams, é claro, para não ter problemas de envenenamento, né, de levar uma picada, não renovava o contrato dos seus pilotos. E ele levou o número 1 para a Arrows. E foi uma aposta de marketing absurda, né, cara? Você vê uma Arrows com o número 1 estampado, né? E realmente vai dar frutos a essa parceria, se não de consolidar em resultados, né? Mas pelo menos em quase, né? Ficou no quase. E Pedro Paulo Diniz foi para a equipe também, levando o poupudo patrocínio da Parmalat, que ajudou um pouco na grana aí. E quem vai seguir essa história é o Gustavo. Continua aí, 97, um dos melhores anos, essa Arrow azul e branca aí, né? Com tons também em vermelho. Coisa linda esse carro, sou apaixonado por ele, viu? Agora pode ser, hein? Pegou o vácuo absolutamente. Botou por dentro o Rio, lá vem Schumacher, lá vem Rio, Schumacher fica para segundo. Damon Hill volta a liderar um grande prêmio na Fórmula 1. Então, estão comprovando aí a aposta da equipe aí no Damon Hill, né? O Pedro Paulo Diniz aí teve uma sequência de provas que ele não conseguiu acabar, não teve bons resultados aí na primeira metade do campeonato. Porém, o Hill aí teve um 6º lugar no GP da Grã-Bretanha, um 8º lugar no GP da Alemanha, e aí na Hungria veio o grande assombro, o Hill largando em 3º lugar, numa pista
teoricamente mais favorável para o carro. O motor não era o melhor motor do grid, não era o mais confiável também, né? Por isso essa série de abandonos aí. E o Hill largou em terceiro naquela prova, exatamente atrás do Schumacher e do Villeneuve, né? E já na largada ele já assumiu a segunda posição, e na 11ª volta ele conseguiu assumir a ponta da prova, né? Ele acabou só perdendo o primeiro posto para o Frentzen por 4 voltas, e o campeão do mundo parecia que estava prestes a dar a vitória para Errol e para o Tom Walkinshaw, o que seria na época um feito histórico, né? Com todas as diferenças técnicas aí dos carros, uma equipe teoricamente emergente aí, mesmo com o histórico todo da Errol, não era uma equipe de qualidade equiparável, né? Porém, nas últimas voltas o rendimento do carro caiu bastante, e o Villeneuve, que vinha um pouco distante, em segundo ali, conseguiu aproveitar a deixa, passou, né? E foi uma pena ali, porque viu-se o esforço todo do Hill ali com o carro, e viu-se também o esforço que a equipe estava fazendo, né? E entretanto deu para salvar o segundo lugar, que para Errol já estava de excelente tamanho, né? E no geral ainda teve resultados positivos nesse ano, um 5º lugar em Nürburgring, Grande Prêmio de Luxemburgo, um 5º lugar que, somado ao 6º e ao 2º lugar da Hungria, gerou 9 pontos na tabela do campeonato, e 8º na classificação, né? Ô Gustavo, faz o seguinte então, cara, coloca a volta final, a narração aí da Rede Globo com o Galvão Bueno, a volta final desse Grande Prêmio da Hungria aí. Sente o drama de Damon Hill na última volta, vamos rever isso daí, cara. Com prazer, vamos lá. Na última volta, Damon Hill. Vem lento o Hill. Vem balançando, vem tentando, vai perder. Villeneuve vai pra ponta. Lá vem Villeneuve. Jogou na grama pra passagem. Villeneuve assume a ponta. Que maldade com Damon Hill. Na última volta, Villeneuve vai pra ponta. Se arrasta Damon Hill. Busca as últimas gotas de combustível. Pelo menos essa é a impressão que dá, ele balançando o carro, tentando pescar alguma coisa. A Yamaha, então, acabou ficando com a Errol apenas uma temporada, né? A montadora japonesa, que já tinha participado de campeonatos com a Tyrrell, apostou alto aí na equipe inglesa também, e acabou não rendendo os frutos que esperavam, né? Tinham esperança de vitória com o Damon Hill, e perderam o Damon Hill, que foi para Jordan, né? Acabaram pagando uma graninha lá pro inglês, para começar a fazer digamos assim, um ensaio da sua despedida, né? Ele ainda vence o Grande Prêmio naquele ano, depois passa um 99 mil apagado, mas o A19 vai ficar agora sob o comando de Pedro Paulo Diniz e o Mika Salo. E assim, não foi de todo ruim o campeonato, né? Para uma equipe do quilate da Errol, numa época de muito investimento já, de montadoras fortes na Fórmula 1. O Diniz conquista um 6º lugar em Mônaco e um 5º na Bélgica, enquanto o Mika Salo foi 4º em Mônaco. Dessa forma, eles acumulam 3 pontos cada um, 6 no total, e o 7º lugar no Campeonato de Construtores. Mas era um carro lindo, meu Deus, um carro preto, com os dizeres em branco. E o design do carro era bonito também, era um carro maravilhoso, essa Errol aí. Vai deixar saudade, tá? Mas, Jarbão, traz já pra gente aí, traga aí o que foi a temporada de 99 da Errol. Então, né, Dani, para 99, o Tom Walkinshaw estava procurando pilotos com algum talento e principalmente dinheiro, né? Então, trouxe o De La Rosa, que trouxe a petroleira, né, a Repsol, e também contratou o Tora Takagi, né, que trouxe também a grana da PIAA. E para 99, deixa eu lembrar aqui, não foi um grande ano, assim. O carro era uma releitura do A19, né, seguiu com aquele motor, né, o Hart, né, rebatizado de Arrows, e logo no início da temporada, De La Rosa andou bem pra caramba, né, marcou um ponto, e o
Tora Takagi foi sétimo nessa etapa, né? Aí no decorrer do campeonato aí, a coisa deu uma azedada entre o Walkinshaw, né, e o príncipe nigeriano lá, que ia trazer uma grana boa, de um energético, isso nunca veio à tona. E aí essa grana prometida já era, né? E aí a Arrow começou a andar para trás, né? E até acabou sendo superada pela Minardi. Fica vendo isso. E aí a Arrows terminou um ano com apenas um pontinho, né? Foi esse logo na estreia aí do Pedro de la Rosa e o nono lugar no Mundial de Construtores. É isso daí, Jarbas Camargo. Né? E para a temporada seguinte, né, a equipe, né, que ainda a gente tinha dito que em 96 já ia mudar o nome, mas que nada, ainda tinha Footwork no nome ainda, é uma grana para tirar nome ali. E aí então, né, na temporada seguinte, né, para o ano 2000, né, pro último campeonato aí do milênio, teve uma interferência muito grande do Flávio Briatore, né, e eles conseguiram os Renault V10, né, que não estava oficialmente mais na categoria, mas foram rebatizados de Mecachrome e também viraram Supertech, né, e foi criado pelo italiano isso daí, para o Auction e para a Arrows, né, e a Arrows estava sem patrocinadores, cara. E aí eles precisavam chamar a atenção do mundo, né, e nos testes da pré-temporada, o A21, né, feito pelo Michael Kogan, e teve também, né, um engenheiro iraniano, o Iqbal Hamid, foi um foguete, cara, mas andou muito. Né? Na realidade, aquele carro estava abaixo do peso do regulamento. Os caras devem ter mexido num monte de coisa aí para atrair patrocinadores. E atraiu a Orange, né, o grupo de comunicações da época, aí, a companhia de telefonia, a Eurobet e Lost Boys, vieram então para a Arrows, fizeram um carro maravilhoso na pintura, laranja e preto, puta carro lindo, que ficou mais bonito nos anos seguintes, e trouxeram o Jos de Boss, né, que já tinha passado pela equipe, né, e que no ano anterior, em 1999, tinha ficado, né, na geladeira, tá? Mas, assim, foi um ano razoável, né, um ano Arrows, digamos assim, quando ela faz seus 7, 6 pontos, e acabou que os melhores resultados foi do Pedro de la Rosa, um 6º lugar no Grande Prêmio da Europa e da Alemanha, e o Jos de Boss marca um 4º no GP da Itália, totalizando 7 pontos e terminando aquele ano em 7º. Aí, 2001, mais um brasileiro na Arrows, né? Se não me engano, um 5º. Tivemos Pedro Paulo Diniz, tivemos Ricardo Rossetti, tivemos Christian Fittipaldi e Chico Serra. Agora chegava o 5º e último brasileiro a passar pela Arrows, Henrique Bernold. E quem segue 2001 é o nosso amigo Gustavo Fu. Então, na temporada 2001, a Arrows ganhou um reforço inesperado no orçamento, que foi a Red Bull, que era patrocinadora da Sauber, também resolveu expandir aí a sua parte de merchandising nos carros da Arrows, né? E em termos de desempenho, assim, não teve nenhuma mudança assim muito drástica no que diz respeito à evolução técnica, né? Continuou com o mesmo, praticamente o mesmo motor ali, o mesmo conjunto técnico, mantendo aí o Verstappen e agora o Bernold. Tiveram um desempenho pífio, diga-se de passagem, marcaram apenas um ponto, que foi por mão do Jos Verstappen aí no Grande Prêmio da Áustria, teve um 6º lugar, né? Teve um período de muitas quebras ali com o Bernold, né, que não deu sorte aí nessa etapa da carreira dele aí. E o modelo A22 ele foi concebido pelo Mike Coughlin também, né? Mas não fez muito barulho na Fórmula 1. Então continua nessa descendente aí. Então, nessa temporada aí de 2001, em Mônaco aconteceu um lance interessante, né, com o Bernold. Bernold, retardatário, Coulthard, liderando a corrida. E quem disse que seu Coulthard passou? Quem disse que passou? Mas não teve quem fizesse, né? E, segundo consta, eu acho que os amigos devem saber dessa história aí, rolou umas negociações via rádio
né? Tipo, pô, te dou uma vaguinha, né? Quem sabe um dia na McLaren, mas deixa passar, né? E o Bernoulli nada de deixar passar. Terminada a corrida, Ron Dennis veio reto nele e perguntou: Meu, o que você estava fazendo? Tava correndo. Como é que você faz isso pro meu piloto? Ué, ele que passe, não aguentou, eu lamento por ele. E o Bernoulli fala até hoje que se o Ron Dennis chegasse para ele e indagasse ele, ele responderia exatamente do mesmo jeito. Olha que história, né? Não, uma grande história, eu lembro muito bem dessa corrida, né? E o clima dentro da equipe não era nada animoso por causa do Jos de Vos, né? A gente sabe muito bem que o Jos de Vos é um cara difícil, assim, de conviver, muito mesmo, né? E a gente vai ver o filho aí, quem sabe se puxou o pai, a gente tá vendo que tem alguns temperamentos dele, mas o Bernoulli também não leva desaforo para casa, né? E o Joseph Verstappen, ele queria status de primeiro piloto, você imagina, ele tava sentindo chumaquinho ali. E ele queria mandar na equipe, né? E tomava um pau do Bernoulli, né, cara? E tomou pau em 10 de 17 corridas em 2001 na classificação, né? E teve um problema entre os dois no Grande Prêmio do Japão, né? Quando eles estavam brigando pelo 13º lugar, juntamente com a BAR do Olivier Panis. Deu uma discussão lá nos boxes, meio feia, né? E o Tom Auction demitiu o Verstappen e manteve o Bernoulli para 2002, né, cara? Em 2002, então, já seria um campeonato, né? Quem sabe mais vistoso aí para Erros, né? Prometia muito, mas não foi nada daquilo, não. E 2001, então, terminou só com um ponto, né, para a equipe, o 6º lugar na Áustria, do Jos de Vos. Terminaram em 10º na classificação, né? Só terminaram em 10º porque não tinha mais equipe, viu? Porque, olha, tinha, eu acho que uma Rabeira e Minardi nessa época, mais nada. Agora pode ser, hein? Pegou o vácuo absolutamente. Botou por dentro o Hill, lá vem Schumacher, lá vem Hill, Schumacher fica para segundo. Damon Hill volta a liderar um grande prêmio na Fórmula 1. Bom, mas para a temporada 2002, então, né, como eu já tinha adiantado, o Frentzen e o Bernoulli, né, eles, né, teriam que, de repente, aí buscar, quem sabe, um resultado que firmasse a Erros, né, porque ela tinha um bom budget de patrocínios, estava com motor forte com a Zoort, né, só que, no caso, a equipe já não estava tão bem, né, ela já estava capengando das pernas, e com um campeonato se passando, a equipe tinha até marcado pontos, sexto na Espanha com o Frentzen, sexto em Mônaco, já estava com 2 pontos no campeonato, o que lhe deu a 11ª colocação, mas o Bernoulli abandonava tudo, e tinha sido até então 12º em Mônaco, o melhor resultado dele, o Frentzen também começou a abandonar, e chegou na França, você imagina isso, por incrível que pareça, uma equipe que não quis se classificar para a corrida, porque ela não tinha dinheiro para fazer a corrida. Já estava o ponto de o Bernoulli pegar luvas emprestadas de mecânico, que não é a correta para correr, e até comprar do seu próprio bolso, porque a equipe não tinha nem mais isso, né? Então eles viraram um tempo mais alto, né, para ficar acima do tempo máximo, que era 1:17.024, né? E que o Montoya, por exemplo, marcou 1:11, ou seja, era 107%. E aí eles ficaram, né? No caso aí o Frentzen virou 1:18.497, o Bernoulli 1:19.843. E ficaram de fora, né, da prova, e foi aquela prova que o Schumacher conquistou, né, o título mundial, era o 5º título dele, né, e chegou assim, né, ao momento mais antecipado para conquistar um título. Ainda você tinha a corrida da Alemanha, da Hungria, da Bélgica, Itália, Estados Unidos e Japão, além dessa. Então foi com 6 provas de antecedência o título conquistado, né. E, Jarbão, como que foi em Hockenheim aí que a Erros apareceu pela última vez na pista, cara? Ah, foi triste, né, Dani? Eles acabaram abandonando, né? Abandonando não, né? Como você falou, já fizeram uma classificação horrorosa, que era para não aparecer mesmo, né? E, e aí foi que fechou as portas, acabou a grana, acabou o sonho e a, a Arrows encerrava a participação na temporada e na história da Fórmula 1 naquele GP. Olha só, cara, né? Então um abraço aí para a equipe, né? E foram 382 GP disputados entre 78 e 2002, nenhuma vitória, apenas uma pole position em 5 segundos lugares, foram 9 pódios, né? Com mais 4 terceiros, foram os melhores resultados da equipe. Foram 167 pontos anotados e lideraram 127 voltas, né? No caso do Tom Auction,
Ele foi da Fórmula 1 para preparar os carros Holden do V8 Supercars na Austrália e depois ele foi diagnosticado, né, com câncer e faleceu em 12 de dezembro de 2010 aos 64 anos, né? E as instalações do Centro Tecnológico Learfield, né, onde que era a sua equipe, foram utilizadas pela Super Aguri, que em 2006, no seu ano de estreia na Fórmula 1, usou um A23 como seu primeiro carro na categoria. É isso aí, né, gente? Essa foi a história da Erros, mas o programa ainda não acabou. Nós temos algumas mensagens, né, que chegaram pra gente. O Gustavo vai ficar esperto aí, colocar o WhatsApp, o celular perto do microfone. E vamos ouvir o Carlos do Bandeirada, né, nosso grande amigo. Então, quero desejar boa sorte nessa nova jornada e fazer uma pergunta para vocês sobre um fato da Erros. No ano de 78, muitos culpam o Patrese pelo falecimento do Ronnie Peterson no GP da Itália. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre. Grande abraço. Bom, essa daí eu já respondo de bate-pronto. Eu já tinha conversado com o Gustavo e com o Jarbão antes do programa começar, né? Não é culpa do Patrese, até porque era uma situação muito difícil. Era uma largada em que teve problema na bandeirada, né? Que era na época a bandeira que abaixava. O sistema não saiu legal e os carros se afunilaram no final, né, da reta, e aquela reta afunila de verdade, e aí eu acho que não sobrou espaço, um saiu tocando no outro, não foi algo que o Patrese quis fazer, né? Então realmente foi uma história triste aí, né? A gente lamenta pelo Peterson, mas não foi algo deliberado do Patrese, não. Ele era iniciante e tudo mais, mas um acidente de corrida na nossa opinião, tá bom? E o Carlos deixou mais uma mensagem, Gustavo, coloca aí. Vocês dissertassem sobre o reject mais azarado da Fórmula 1 que teve o prazer de dirigir na Erros em 95. Takinui, onde ele teve, no ano que ele pilotou, foi atropelado em Mônaco, teve o carro atropelado em Mônaco por Jean Ragnotti e foi atropelada por um carro de apoio no GP da Hungria. Grande abraço. Bom, essa daí a gente já falou, mas vamos pedir pro Jarbão comentar esse pedaço aí, que o Jarbão gostou muito. Né? Como não lembrar dessa lenda viva da Fórmula 1, né? Mais um dos japoneses atrapalhados que passou pela Fórmula 1, né? E acrescentando, né, mais uma vez, ao Carlos, né? Ele bateu no mesmo lugar onde o Senna bateu em 88, só que conseguiu fazer ainda melhor. Bateu no carro de segurança e capotou ali. Então, que mito mitológico que é esse cidadão, certo? Então, você vai dizer o que de um cara desse? Ele é um cara de boa, porque, que nem eu comentei, pô, 20 anos, fez 20 anos o atropelamento dele na Hungria, o cara postou foto se auto-zoando. Olha que demais. E a galera deu risada junto. Por isso que ele é uma lenda viva. E apoiando esse nosso retorno também, nós temos o Ricardo Banneman, né? E que mandou aí uma mensagem pra gente. Gustavo, pau na máquina. Olá, pessoal do Fórmula Full. Que a nova fase seja longeva e que vocês continuem sempre nos trazendo material de qualidade por anos e anos. Vocês vão comentar sobre a Arrows. Eu mal e porcamente conheço a história, eu vou aproveitar bastante o programa de vocês. E por conhecer pouco e por não ser tão ligado em Fórmula 1 naquela época, eu queria saber o que faz de uma equipe que teve resultados tão pouco expressivos deixar tanta saudade, assim como a Minardi. Abraço a todos. Olha, uma pergunta boa e essa daí o Gustavo pode desenvolver a resposta. Bom, acredito que isso aí está muito relacionado aos momentos icônicos que a equipe apresenta, né, para o público, tanto naquela fase inicial ali da Arrows dourada ainda, com o Patrese tentando chegar com o carro com a suspensão toda quebrada, esses envolvimentos em momentos históricos, momentos memoráveis como o que aconteceu com Damon Hill ali, ele levando a equipe naquelas condições a quase vencer a corrida da Hungria. E acredito que seja essa conjunção de fatores aí, né? E sem falar a permanência dela, tô vendo ela no grid por tanto tempo,
acaba fidelizando isso muito com o público e faz a gente sentir falta também no grid. É isso daí, né? E agora tem 3 mensagens, né, que chegaram pra gente, uma por texto, do Marcos Tosi, e 2 por áudio também, de 3 grandes apoiadores e amigos do Fórmula Full, que se solidarizaram com a gente nesse momento aí, e entendem a nossa essência. Em primeiro lugar, eu queria falar do Marcos Tosi, né? Esse amigo que eu fiz através do Facebook, já não sei se é 3, 4, 5 anos ou até mais, a gente se fala. Puta, o cara, bicho, olha, eu não sei como defini-lo, meu. Esse cara é um anjo na minha vida, sabe? Um cara que apoia, um cara que faz a leitura da situação. Ele, não só na minha vida, mas todo mundo, né, cara? Você percebe que é um cara muito amado, isso é muito difícil hoje. E quando a gente tava com os problemas lá estourando, que perdemos aí, né, um dos participantes por absoluta idiotice, né? E infelizmente as pessoas às vezes não enxergam óbvio, né? E não sai do casulo. Mas o Marcos Tosi, sabendo que eu realmente levo isso aqui no sangue, eu não faço isso por brincadeira, me mandou uma mensagem que eu vou ler aqui, né? E olha só as palavras, cara. A gente não tem o que dizer. É isso que motiva a Fórmula 4 continuar, sabe, melhorando sempre, ó. Ele mandou assim: Bom dia, meu amigo, tudo bem? Gostaria de lhe dizer mais uma vez que você nasceu para brilhar, encantar e de agregar pessoas e valores, e isso incomoda e gera problemas em muitos lugares. Você transpira automobilismo e de uma forma honesta, correta e divertida consegue nos inserir, nos mostrar o quão lindo é o seu trabalho. E ele continua, ele dá os parabéns, deseja felicidades pelo programa e diz: por você estar ao lado de pessoas tão adoráveis e competentes como o Jarbas e o Gustavo, vocês têm todo o meu respeito e admiração. Continue acelerando, pois mais que suas informações, precisamos beber do seu conhecimento. Marcos, em nome do Jarbão, do Gustavo, a gente não tem o que dizer, cara. Obrigado mesmo. E é tão bom quando gente de bem, sabe, encontra outra, né? E muitas vezes esse encontro não é só de pessoas de bem, aí, né, o outro se sente incomodado, não que a gente seja, perdão que eu tô meio gripado hoje, não que a gente seja melhor que ninguém, mas a gente busca fazer o nosso melhor. Marcos, no coração aqui, cara. Precisou da gente, a gente tá aí, viu, velho? Obrigado mesmo, cara. É por você aí, eu não tenho palavra pra medir. Eu acho que eu não sou nem um décimo da bondade que você é pra mim. E se eu pudesse um dia agradecer isso e mostrar, né, o quanto eu sou agradecido a você, eu vou mostrar. Pode ter certeza disso. E, Gustavo, tem uma mensagem do Suleiman, meu amigo de longa data, que meus amigos normalmente ficam pra sempre, né? E o Suleiman aí, nossa, desde a adolescência, faculdade, tamo junto aí há mais de 20 anos, e mandou uma mensagem pra gente. Coloca aí, Gustavo, a mensagem do Suleiman. Segue, Suleiman. O pessoal do Fórmula Full, Daniel Ximenes, Fischer, Jarbas, Gustavo Full. Queria desejar um bom recomeço, uma boa sorte nessa era. E pode contar com a gente aí, que a gente é fã do programa, a gente é fã fiel e esse formato novo vai ser muito fantástico, vai fazer muito sucesso. Um abraço a todos aí. Bom, Suleiman, você também é outro aí que só aparece trazendo coisa boa pra gente e a gente não sabe nem agradecer o apoio que você deu, principalmente nesse momento também de dificuldades que passamos. Dificuldades entre aspas, né? Mas de sentimento, de ter doído, sentido traído em muitas coisas, que a gente já vinha percebido de muito tempo, mas conseguimos corrigir os problemas e vamos avançar sem dúvida nenhuma, porque é para isso que estamos aqui, tá? E, Gustavo, agora tem uma mensagem de um cara que foi meio injustiçado há uma semana atrás aí, de uma forma covarde, desumana, acusado de coisas ridículas. Só uma mente que não raciocina direito pode acusá-lo do que ele foi acusado e ele continuou com a gente e mostrou apoio aí. Então, Thiago Fischer, outro anjo aqui que a gente tem essa amizade, é um cara que dá muito apoio para Fórmula Full e muita divulgação. Aliás, ele fez mais que muitos membros que passaram por aqui, né, sendo apenas um ouvinte. Por favor, coloca a mensagem do nosso brother aí. Aí, Fischer. Boa noite aos amigos, né? Até dentro daquela recíproca, né? Que cópia jamais, né? Mas sempre inovação. É sempre bom a gente estar inovando, estar inventando, estar fazendo coisas novas, né? E acho que é dentro disso aí que tanto o Daniel, a rapaziada, tá se firmando, né? Porque coisas que às vezes
ficam na mesmice, né? Se torna uma hora meio que chato, meio que sem... Não por isso, por esses termos, né? Mas como a maioria da rapaziada tem acompanhado o programa, tem acompanhado todas as situações que tem acontecido, vinha acontecendo, né? A rapaziada que tá dentro do programa, o pessoal faz com afinco, faz com amor, faz com paixão pelo que faz. Assim como a rapaziada do Bandeirada, acho que é dentro da mesma vibe, né? Mesmo tendo pouco contato com o Rodrigo, com o Carlão, com o Eric, fazem uma coisa que gostam, dá pra ver que fazem com prazer, entendeu? O Daniel, o Jarbas e o Gustavo fazem a mesma coisa, mesmo dentro disso aí. E, né, todo mundo viu, chegou aquela hora de separar o joio do trigo, né? Então, chega uma hora que a gente tem que peneirar, ver como é que tá, analisar, ver, cortar a raiz que tá mal, né? Que não tá mais funcionando e bola pra frente. É isso aí que a rapaziada tá fazendo, né? E vai fazer com muito amor, com certeza. Né? Meus desejar, meu agradecimento a toda essa rapaziada bacana que faz programa pra nós aí, nós ouvintes, né? A gente tá escutando pra gente tá fazendo uma hora do nosso dia mais alegre. A gente tá conhecendo um pouco mais de velocidade, de equipe, de qual for o assunto. E fazem sempre com dedicação e muito carinho a todo mundo, né? Então um abração e desejo todo sucesso para essa rapaziada bacana aí que faz parte do Fórmula Full e do Bandeirada, mas em especial a galera do Fórmula Full. Um abração. É isso aí, Fischer. Mais uma vez você deixa a gente com nó na garganta e acho que as palavras de vocês são a melhor resposta que a gente pode dar em momentos que se está com pedras, né? Em momentos em que existe uma certa falta de consideração e injustiça, a gente se fortalece e é nos amigos e nos nossos ouvintes aí que falaram coisas tão bonitas pra gente, em amigos sérios, que sabe que um amigo não abandona o outro, que um amigo socorre o outro quando o outro precisa, né? E eu não quero ficar entrando em debates, nada, é uma nova fase que a gente vai viver agora, mas só dando essa satisfação para vocês, né? Então, só falo uma coisa. Cuidado com quem chega dizendo que tá dodói. Com certeza machucou alguém também, né? As coisas não são bem assim. Nova vida, novos rumos do Fórmula Full. Gustavo, seu abraço, considerações finais? É isso aí então. Valeu por manter aí com a gente esse elo aí. E obrigado por estar cedendo um pouquinho do tempo aí, apreciando aí essa nova fase. E espero contar com todos aí. Somos, além de a gente fazer o programa, vocês também são um braço nosso aí. A gente aceita a participação de vocês aí com o maior prazer, né? E em breve aí novo tema. Hoje foi a Erros. Amanhã, o próximo você vai ver semana que vem. É isso aí, mantenha no segredo ainda. Jarbas Camargo? Bom, quero agradecer ao Dani, quero agradecer também ao Gustavo, né, e principalmente agradecer muito quem demonstrou apoio para esse novo rumo, né, que o Fórmula Full está tomando, né, e o programa existe não só por conta de nós estarmos aqui dedicando um tempo hoje, existe porque tem pessoas de bem que acreditam na gente e que se tornaram grandes amigos nossos. Então, eu tenho muito que agradecer, né, e também estou agradecendo muito, muito ao Gustavo, muito ao Dani, e vamos bola para frente, certo? E a vida continua, né? Nada melhor que um dia após o outro. A melhor resposta que eu tenho para dar é que às vezes eu sou o mais acusado de tudo porque eu nunca me abstenho de liderar, né? Eu nunca me abstenho de... E eu não fico postando fotinhas com indiretas, eu falo na cara. Eu atravesso a rua e ponho o dedo na tua cara se for necessário. E na cara de quem for, né? Porque eu me garanto de várias formas. Inclusive tacando o dedo na cara de quem merecer, tá? E antes de fazer pose de pateta, veja se não tá sendo ridículo. Porque uma coisa é ser pateta, outra coisa é ser pateta e ridículo, sabe? E é muito fácil, às vezes, atacar uma pessoa que é sincera.
né? É mais fácil ter um comportamento mais de raposa, um comportamento mais diplomático, mais social. Isso é fácil. Evita problemas. Eu poderia ter evitado, né? Mas eu não sei se é de outra forma. Tá ruim, eu falo. Eu não deixo pessoas oriundas de outros grupos de WhatsApp com comportamentos assim que querem questionar Deus e o mundo, chegar num lugar que é uma ação entre amigos e querer meter dedo na cara como quem estivesse pagando alguma coisa, quem tivesse, como se fosse meu chefe. Isso eu não deixo. Eu não deixo, é a minha forma de ver. Então não adianta fazer esse tipo de coisa, essa coisinha tonta que realmente não atinge. Indigna. Eu fico indignado. Como um ser humano pode perder seu tempo fazendo isso? Né? Como você pode passar o tempo morando numa casa e, sabe? Nem vou entrar mais em detalhes. Mas o Fórmula Full tá mais forte. E se esses dois que gravaram comigo hoje estão aqui, né? Será que o ruim sou eu? Eu assumo o que eu falo. Eu falo na cara. Não tá bom, eu falo que não tá bom. Tá bom e eu elogio. E é assim que eu quero que seja. É assim o mundo que eu sonho. Sem hipocrisia. Por causa de falar bonito, a gente está com o país nessa crise aqui. Por causa de mentir, de falsidade, desculpa, né, a rouquidão aqui hoje, nós estamos num país sem comando. Nós estamos num lugar em que leis não funcionam. Quem sabe se as pessoas falassem mais o que devessem falar e soubessem ouvir, porque democracia é isso, viu? Para quem não sabe, né? Não vem falar que conhece política porque conhece muito pouco. Né? Não vem querer se comparar a acadêmicos, a doutores e por aí vai, que está longe disso, anos-luz. Então pensa bem com quem você mexe, pensa bem com quem você ofende. Nós já passamos por bordoadas aqui no Fórmula Full, isso que a gente não pedia favor para ninguém, né? E a gente sempre se manteve em pé. E vai se manter mais ainda. Só que agora a gente tem o dom da experiência. Nós não somos mais inocentes fazendo um programa, levando porrada de um bando de imbecil. Nós somos um pessoal que agora sabe o que está fazendo e sabe por que está fazendo. Eu estou aqui com o Full e com o Gustavo. Eles estão gravando comigo. O Gustavo Full está há mais ou menos 88 programas comigo. O Jarbão, pelo menos uns 50 já esteve por aqui. E agora um membro oficial do programa. Eu gostaria de perguntar para os dois qual foi o dia que eu os ofendi. Qual foi o dia que eu cheguei e disse: você não presta, você não serve. Gustavo? Nenhum. Jarbão? Nenhum dia. Então. Só que tem um porém. Gustavo, se algo sair errado no programa, eu guardo, fico com conversa mole e falo: isso está errado. Isso está errado. Sim. E o Jarbão também, não precisa nem confirmar. Se quiser confirmar, Jarbão. Não, com certeza. Né? E não fico com falsidade. Falo na hora. Mas alguns seres humanos têm um ego muito grande. E se você falar: você está errado, você está mexendo comigo, é a resposta da pessoa. Ou você não me respeita, ou você querer um programa bem montado, querer um programa, sabe, direitinho, correto. Desculpa, eu não considero isso ser errado. Quem considera, paciência, né? Chegar no WhatsApp de alguém, no grupo de alguém, eu quero saber qual programa aí tem alguma reclamação minha, de eu chegar lá e apontar o dedo na cara de alguém. Não porque eu tenho respeito, o programa não é meu, como eu queria no meu também. Graças a Deus, amigos do Fórmula Full sempre foram amigos do Fórmula Full, né? Digamos assim que o pessoal que estava sem sal, sem açúcar, e que causava, e que não é nosso, era oriundo de outro lugar, né? Eu não quero ficar falando, não merece. Já não está mais aqui entre nós. Então, pau na máquina, fique com Deus e tchau!